abrindo mão do seu bem mais precioso, a liberdade. Por isso, a partir de hoje, ignore e desdenhe tudo o que lhe for oferecido de graça. Se algo vale a pena, pague o preço necessário para obtê-lo. Lembre-se sempre de que aquilo que lhe é oferecido de graça, na verdade, não passa de uma armadilha. Tenha certeza de que lá na frente a cobrança virá. Quem, por exemplo, em troca da promessa de receber algo gratuito, um vídeo, uma aula, uma palestra, um e-book ou qualquer outra coisa inútil e desprezível, mas cuidadosamente ornada para parecer valiosa e exclusiva, não caiu na armadilha de cadastrar seu e-mail e, a partir de então, durante anos, passou a ser bombardeado com mensagens indesejadas. Portanto, nunca esqueça: nada com valor verdadeiro é distribuído gratuitamente sem que haja algum tipo de intenção oculta por detrás. Contudo, se você por algum motivo deseja aumentar seu círculo de influência, use a generosidade com inteligência. Se conseguir fazer com que sua isca pareça especial, sempre encontrará um número suficiente de otários que cairão com tremenda facilidade na sua armadilha. Há, entretanto, 2 cuidados que você precisa tomar. 1. Nunca pratique a generosidade por tempo demasiado com as mesmas pessoas. 2. Tampouco pratique-a deliberadamente com todos. No primeiro caso, o valor da ação diminui com o tempo na medida em que os indivíduos vão se acostumando com ela. No segundo, ela não tem muito valor porque deixa de ter a impressão de algo notável e exclusivo. As pessoas são egoístas e costumam responder com mais entusiasmo àquilo que as coloca acima das demais. Capítulo 5. Da crueldade e da piedade, se é preferível ser amado ou temido. De O Príncipe. Prosseguindo na análise das qualidades necessárias para conquistar o poder e manter-se nele, tenho a afirmar que o príncipe sempre deve buscar a fama de piedoso, e não de inflexível, insensível e cruel. Contudo, ele deve ter extremo cuidado em como empregar essa piedade. O duque e cardeal César Borgia, filho do Papa Alexandre VI, era visto como um homem frio e cruel. Entretanto, sua frieza e crueldade o ajudaram a reerguer a Romanha, a uni-la e restaurar a paz e a esperança. Qualquer pessoa que analise realisticamente as conquistas de César Borgia verá que ele foi mais piedoso do que o povo de Florença, que, para evitar a fama de cruel, permitiu que Pistoia fosse destruída. Se a reputação de duro e insensível conservar sua equipe unida e próspera, o príncipe não deverá se importar muito com ela, porque, mesmo sendo duro, com raras e pequenas exceções, ele é mais piedoso do que aquele que, por excesso de tolerância, permite que surjam desordens das quais podem se originar indisciplina, desrespeito e insegurança. É preciso levar em conta que essas turbulências prejudicam todo o povo, conquanto as execuções severas e frias de um príncipe intolerante ofendam pequenos grupos, ou mesmo, em muitos casos, um só indivíduo. Sendo assim, dentre todos, aquele que recém conquistou o poder é o que menos pode prescindir da fama de inflexível e intolerante. Quanto mais novo, frágil e inseguro é o mestre, maior é a liberdade do discípulo. O mesmo se repete em todos os setores. Sempre que se percebe que o príncipe age com indecisão e insegurança, emergem grupos de sabotadores e traidores que não hesitarão em expor sua liderança à infâmia e desordens. Daí a necessidade de ter fama de duro e insensível. Como diz o poeta romano Virgílio no poema Eneida, através da boca de Dido, rainha de Cartago, a dura condição das coisas e o fato mesmo de ser recente o meu reinado obrigam-me ao rigor e à precaução, exigindo-me a fortificar as fronteiras.
Por outro lado, o líder nunca deve confiar em boatos e agir com base neles. Tampouco ser precipitado ou assustar-se com os próprios pensamentos e se retrair. É preciso que ele haja com equilíbrio e prudência, para que a confiança exagerada não o torne desatencioso e a desconfiança excessiva não o faça suspeitar de todos e de tudo, tornando-se intolerável. 2. Uma vez dito isso, surge a dúvida. É melhor ser amado que temido, ou o contrário? A minha resposta é que o certo seria ser as duas coisas. Entretanto, como é difícil uma única pessoa reunir as qualidades para provocar esses dois sentimentos ao mesmo tempo, se tiver que escolher entre os dois, é muito melhor ser temido do que amado. A razão disso é que as pessoas, em geral, são ingratas, volúveis, dissimuladas, covardes e querem tirar vantagem em tudo por causa de suas ambições financeiras. Enquanto você lhes fizer o bem, elas estarão inteiramente a seu lado, oferecendo seu sangue, suas posses, sua vida, seus filhos e tudo o que tem. No momento em que você precisar delas, elas lhe virarão as costas e se juntarão aos seus rivais. Sendo assim, o príncipe que confiar inteiramente nas palavras daqueles ao seu redor, sem tomar nenhum outro tipo de precaução, facilmente se verá diante da sua própria ruína. Isso porque as amizades que nascem da troca de benefícios são estruturadas em interesses e não na nobreza de caráter, como deveria ser. Esse tipo de amizade é comprada e não se pode contar com ela no momento preciso. Tais amizades até podem servir por um tempo, ou em certas circunstâncias, mas nunca serão seguras. As pessoas hesitam menos em ofender aqueles que amam do que aqueles que temem. Isso acontece porque o amor é conservado por laços de obrigação. Como os seres humanos são infiéis sempre que lhes apraz, esses laços tendem a ser rompidos assim que surge a menor ameaça aos interesses próprios. Por outro lado, o temor é conservado pelo medo da perda e do castigo, sentimentos mais fortes e com os quais as pessoas quase nunca falham. Outra razão pela qual é preferível ser temido a ser amado é que se tornar amado depende muito da vontade do povo e de seus subordinados, enquanto se fazer temido depende tão só das atitudes do príncipe. E aquele que souber agir com sabedoria colocará seu objetivo no que depende de si e não no que está nas mãos dos outros. 3. É preciso, contudo, que o príncipe tenha o extremo cuidado de tornar-se temido de tal modo que, mesmo que não seja amado, também não se torne odiado. Afinal, uma pessoa pode muito bem ser temida sem ser odiada. Isso tende a acontecer sempre que o príncipe não tentar se apropriar dos bens dos cidadãos e de seus súditos. Muitos tentam fazer isso com discrição. Eles tiram proveito de estratégias dissimuladas, como o aumento de impostos, saques, multas, taxas indevidas e até mesmo corte de benefícios prometidos ou legalmente conquistados. Essas ações costumam torná-lo odiado, pois as pessoas esquecem mais rápido a morte do pai do que a perda de sua herança. Por isso, é preciso estar atento. Uma vez no poder, um príncipe sempre encontrará pretextos para colocar a mão no que é dos outros, e aquele que começa a viver de propinas e corrupção acaba sempre encontrando motivos e circunstâncias para fazê-lo, até que seja descoberto e arruinado. 4. 2 exemplos ilustram muito bem o que estamos afirmando. O primeiro é Aníbal, general cartaginês que comandou os exércitos de Cartago contra Roma, considerado um dos maiores estrategistas militares de toda a história. O exército de Aníbal era muito numeroso, composto de homens de todas as nacionalidades e idades, que lutavam em terras alheias. Contudo, jamais surgiu nenhuma disputa entre as tropas.
Aníbal era um homem de inúmeras virtudes que o tornaram venerado e temido pelos seus soldados. Entretanto, apesar de todas essas virtudes, o motivo pelo qual ele conseguia manter a ordem e o respeito entre os seus soldados deve ser atribuído unicamente à sua frieza quase inumana. Prova disso é que, ao se referirem à frieza de Aníbal, os historiadores mais comedidos contentam-se em admirar e elogiar essa sua qualidade, ao passo que outros atribuem a ela todos os triunfos que o general alcançou. 5. O segundo exemplo é Cipião, general romano que lutou contra as tropas de Aníbal. Cipião era um homem extraordinário, e isso não apenas no seu tempo, mas também na memória dos fatos que a história registra. Apesar de todas as suas virtudes, porém, Cipião não conseguiu os mesmos feitos de Aníbal em relação às suas tropas, e viu seus exércitos se revoltarem contra ele na Espanha. Se analisarmos os motivos que o levaram a esse fracasso, veremos que seu erro foi a excessiva bondade com que tratava seus soldados, a quem dava mais liberdade do que convinha a disciplina militar. Quando, por exemplo, um tenente de suas tropas saqueou um inimigo indevidamente, comportamento inadmissível até mesmo para a época, Cipião se mostrou conivente. Nem mesmo o reprimiu. Atitudes assim contagiavam os demais soldados, servindo de mau exemplo e criando indisciplina entre as tropas. E tudo isso era resultado da insolência que brotava por conta do caráter bondoso de Cipião. Por esse motivo, ele foi severamente advertido no Senado por Fábio Máximo, que o taxou de corruptor da milícia romana. Outro senador, falando em defesa de Cipião, referiu-se a ele dizendo que existem homens que preferem não errar a corrigir erros alheios. Sobre se é melhor ser temido ou amado, concluo, portanto, que o príncipe sábio deve amar os outros como quer ser amado, e, sendo temido por eles como quer, deve firmar-se no que é seu, e não no que pertence aos outros, evitando apenas o ódio dos cidadãos e súditos, como disse. Maquiavel, capítulo 17, da crueldade e da piedade, se é preferível ser amado ou temido. Análise. A vida é uma longa e constante batalha que precisa ser combatida todos os dias. Essa é a realidade inevitável de todas as espécies em sua luta pela sobrevivência. E não é diferente para o ser humano. Felizmente, a maioria de nós não vê mais os campos sangrentos das refregas de outrora. Mas isso não quer dizer que as guerras tenham acabado. Hoje, a luta é em outro nível. As estratégias agora se voltam para a conquista da nossa mente. A ameaça é contra nossas fraquezas psicológicas. Em todos os setores existem indivíduos e empresas que não medirão consequências para conquistar e assegurar sua posição no topo. A concorrência entre pessoas, companhias e organizações é uma guerra aberta. E não se iluda. O mundo está repleto de pessoas inescrupulosas que tentarão nos usar como objetos para conquistar o que elas querem. Se não estivermos atentos e não tomarmos alguns cuidados, seremos sutilmente seduzidos a incorrer em erros e cair em armadilhas, que podem nos custar décadas de trabalho. Tome cuidado com aqueles que agem com simpatia e amizade na sua frente, mas o sabotam e o combatem quando você vira as costas. Ou com aqueles que, ainda mais dissimulados, lhe oferecem apoio e suporte em promessas que nunca serão cumpridas, só para iludi-lo e, na hora certa, puxar seu tapete. A cultura talvez negue essa realidade e promova uma sociedade generosa e pacífica, fingindo que tudo está bem. Mas, no fundo, cada um sente o peso da realidade como ela é. No palco, tudo parece em paz e sob controle, mas atrás das cortinas, cada um está por si só, acanhado e com medo. E pior,
Os ataques não acontecem apenas entre estranhos, mas também entre amigos, familiares e casais. Seu próximo inimigo pode ser um cliente, um sócio, um chefe, um comprador, um funcionário, um colega, um amigo, um namorado ou um cônjuge. É bom estar preparado. Aqueles altamente sedutores, não raras vezes, são os mais dissimulados e manipuladores, capazes de fazer qualquer coisa para enganá-lo e tirar o máximo de vantagens possível da relação. Não desdenhe desses riscos tentando ser o tipo pensamento positivo. As consequências de um cochilo podem ser intoleráveis para quem pensa assim. Entenda. A verdade é que somente uma minoria pode vencer no jogo da vida. E mesmo que você tenha chegado ao topo com honestidade e integridade, o simples fato de estar no topo inevitavelmente despertará a inveja daqueles ao seu redor. E aqueles que mais o atacarão não serão os estranhos, mas o seu círculo mais íntimo. Amigos, familiares e colegas, gente que você deixou para trás. O sentimento de inferioridade diante do seu sucesso os machucará, os fará sentirem-se incapazes e, uma vez feridos, a inveja costuma ser a única saída. Quando você despertar a inveja em alguém, tenha cuidado, pois tudo o que você fizer estimulará ainda mais esse sentimento. Aos poucos, essa pessoa não suportará mais manter esse rancor escondido e começará a espalhar o veneno contra você. E pior, ela não fará isso abertamente, mas de maneira oculta em geral, por trás de uma máscara complacente e amorosa. Por isso, não se agarre em promessas de amor e amizade eternas e acima de qualquer suspeita. Ame, rodeie-se de amigos e seja leal, mas mantenha-se atento. Tenha uma postura firme, baseada acima de tudo no respeito mútuo. Sua postura é importantíssima, porque ela afetará diretamente a forma como você será tratado pelos demais. Uma postura vulgar e desleixada, que não inspira segurança e autoridade, fará com que as pessoas não o respeitem da maneira apropriada. Por isso, um líder, primeiro, deve aprender a liderar a si próprio. Isso lhe conferirá respeito sobre si mesmo, o que faz com que ele inspire o mesmo respeito nos outros. Ao agir como um líder, confiando em seu poder de liderança, você será visto pelos demais como um líder e será respeitado como tal. Sendo assim, nunca permita-se perder o autorrespeito. Faça com que a integridade seja seu único parâmetro de comportamento e esteja mais preocupado com seu próprio julgamento sobre si mesmo do que com o julgamento alheio. Evite condutas impróprias por respeito próprio e não por causa das convenções sociais. Tenha admiração por si mesmo e verá que não irá precisar implorá-la aos outros. Nunca demonstre dúvida nem abra mão de sua dignidade. Faça com que suas ações sejam dignas de um grande líder. Seja sublime em seus pensamentos e obras, e todas as suas atitudes mostrarão que você merece ser um líder forte e poderoso, mesmo que ainda não ocupe oficialmente tal posto. A partir de hoje, então, lembre-se de que você possui o poder de definir seu próprio valor no mercado. Saiba que sua postura, suas atitudes e seu comportamento evidenciam o que você pensa sobre si próprio. Se você se humilha, mostra insegurança, timidez. E se é medroso, as pessoas deduzirão automaticamente que essas atitudes refletem a essência de seu caráter. E elas lhe definirão por isso, e não raras vezes cairão sobre você como abutres, sugando o máximo que puderem. Não as condene por isso. Essa é, infelizmente, parte essencial da natureza humana. Apenas atente-se para o seguinte detalhe importante. A conclusão dessas pessoas não é resultado daquilo que você é, mas da maneira como você se apresenta a elas. O que você pode mudar simplesmente assumindo uma postura mais firme, segura e confiante,
agindo como se estivesse determinado a conquistar seu lugar no mundo a qualquer custo. O primeiro passo nesse processo é declarar uma espécie de guerra contra sentimentos de autopiedade e exigir o mais alto respeito de si mesmo. Para tanto, aprenda a acreditar plenamente em si próprio. Quando alguém acredita em si, essa simples crença muda tudo. Capítulo 6. Da integridade. Quando e de que maneira se deve manter a palavra? De O Príncipe. Qualquer pessoa entende o quanto é louvável um príncipe manter sua palavra e viver com integridade sem astúcia. A experiência, no entanto, nos mostra que existiram príncipes e governantes que fizeram grandes obras, mas que davam uma importância mínima ao cumprimento de suas promessas. Usando da astúcia, transformaram a mente das pessoas e, com isso, superaram, enfim, aquelas que se mantiveram íntegras e leais. A primeira coisa que o príncipe precisa saber é que há duas formas de luta. Uma pelas leis, outra pela força. A primeira é a mais apropriada aos seres humanos, a segunda aos animais. Contudo, como a primeira muitas vezes não é suficiente, em inúmeras circunstâncias, o príncipe terá de recorrer à segunda. Em função disso, é fundamental que ele saiba empregar de maneira conveniente tanto o método do homem quanto o do animal. Isso não deveria ser desconhecido, pois foi ensinado veladamente aos príncipes por autores da antiguidade que descreveram como Aquiles e outros heróis eternos foram entregues ao centauro Quiron, meio homem e meio animal, para serem criados e dele receberem educação em sua disciplina. Ter um preceptor meio homem e meio animal só pode significar que um príncipe, para ter a virtude e a grandeza de um herói, deve aprender a fazer uso tanto da natureza do homem quanto da natureza do animal. Uma sem a outra é a origem do desequilíbrio e da instabilidade. Portanto, sendo obrigado a utilizar da natureza do animal, o príncipe deve adotar as qualidades da raposa e do leão. O leão tem força, mas lhe falta esperteza. Seu poder assusta a todos, mas ele não consegue defender-se das armadilhas. A raposa é esperta, mas não tem força. Ela tem facilidade de se livrar das armadilhas, mas não consegue defender-se dos lobos. Dessa forma, é preciso ter a natureza da raposa para descobrir e defender-se das armadilhas e a do leão para amedrontar e defender-se dos lobos. 2. Aqueles que apenas adotam a natureza do leão, isto é, a força e a retidão, não entendem o risco que correm e dificilmente chegarão a se consagrar no poder. Para obter êxito na busca pelo poder, embora necessite força, você não pode ser previsível como o leão. Isso o tornaria presa fácil dos inimigos. Você deve ser também astuto como a raposa. Desse modo, um príncipe sábio não pode nem deve guardar a palavra empenhada quando isso for contra seus interesses ou quando os motivos que o forçaram a fazer a promessa deixarem de existir. Se todas as pessoas fossem boas, tal preceito seria mau e não se sustentaria por falta de legitimidade. Mas, considerando que os indivíduos costumam ser falsos e não guardariam suas promessas com o príncipe, ele também não está obrigado a cumprir as promessas que fez a eles. Além disso, nunca faltaram desculpas aos governantes para justificar e dissimular a quebra de uma promessa. Sobre isso, eu poderia dar incontáveis exemplos, todos demonstrando convenções e promessas que se tornaram nulas e sem efeito pela infidelidade dos que a fizeram. E dentre eles, se deu melhor aquele que melhor soube adotar as qualidades da raposa. Contudo, é necessário saber disfarçar muito bem essa natureza, tornando-se excelente simulador e dissimulador. Essas atitudes funcionam perfeitamente porque as pessoas se distraem com coisas tão simples e se ocupam tanto com as necessidades diárias
que aquele que estiver disposto a enganar encontrará sempre a quem enganar e não raras vezes, logo em seguida, encontrará também o perdão ou o esquecimento daquele a quem enganou. 3. Em relação ao que afirmei acima, há um exemplo do meu tempo que não gostaria de deixar passar. O Papa Alexandre VI. Não conheci ninguém que tivesse maior habilidade em prometer coisas que simplesmente não cumpria, mesmo que o fizesse com juramentos firmes e solenes. Alexandre VI não fez outra coisa, nem pensou em fazer a não ser enganar os outros, uma vez que encontrou sempre um número suficiente de vítimas e oportunidades para agir dessa forma. Seus enganos sempre saíram a contento porque ele conhecia muito bem a deficiência da natureza humana descrita acima e tirava o máximo proveito dela. Ao retratar o caráter de um príncipe, haveria que se dizer que é indispensável que ele cultive somente virtudes como caridade, fidelidade, humanidade, integridade e religiosidade. Entretanto, no mundo real do qual tratamos aqui, o príncipe não precisa possuir todas essas qualidades. Basta que aparente possuí-las. E indo ainda mais longe, até me atreveria a afirmar que se possuísse todas essas qualidades e as usasse o tempo todo, elas sem dúvida lhe seriam prejudiciais, ao passo que aparentar tê-las lhe seria extremamente benéfico. É preciso, de um lado, parecer efetivamente piedoso, fiel, humanitário, íntegro e religioso. E, de outro, ter o ânimo de agir de maneira oposta quando as circunstâncias demandarem que assim o seja. 4. Pode-se concluir disso tudo, portanto, que um príncipe, sobretudo em início de carreira, não pode seguir todas as coisas a que são obrigados os homens tidos como bons, mas que, ao contrário, para conservar o poder, ele é muitas vezes obrigado a agir contra princípios como a caridade, a fé, a humanidade e a religião. Por isso é necessário que ele tenha uma mente disposta a voltar-se para os rumos a que os ventos e as mudanças da sorte o impilam. E como já deixei dito antes, não evitar ou se afastar do bem quando é possível praticá-lo. Porém, não hesitar em entrar para o mal se a isso for forçado. O príncipe deve, contudo, ter extremo cuidado para falar apenas coisas que revelem claramente as virtudes antes apontadas: piedade, fidelidade, humanidade, integridade e religião, para que ele aparente tê-las. E entre todas essas qualidades, eu diria que não há nenhuma que seja mais necessária do que a religião. É que as pessoas, em geral, julgam muito mais pelo que veem do que pelo que percebem. E todos podem ver e ouvir, porém poucos são capazes de perceber para além das aparências. Veem o que você aparenta ser, mas poucos sabem o que você realmente é. E quando se trata de um príncipe, esses poucos não possuem força suficiente para influenciar e mudar a opinião da maioria formada pelo cidadão comum. 5. Encerro esse tema dizendo que as atitudes das pessoas, sobretudo dos príncipes, são julgadas pelos resultados que produzem, podendo estes serem bons ou ruins. Por essa razão, um príncipe deve sempre procurar vencer e conservar suas conquistas. Os meios empregados para alcançar esses objetivos serão sempre julgados honrosos e louvados pelos vulgos que compõem a maioria, e que se deixam levar facilmente pela aparência e pelos resultados alcançados, e o mundo é formado pelo vulgo. Sendo assim, não haverá lugar para a opinião da minoria se o vulgo tiver uma base segura onde se apoiar, mesmo que essa base seja feita de aparências. Por isso, é preciso, como já disse, que toda pessoa compreenda essas coisas e entenda como elas funcionam de fato, e assim possa precaver-se de cair, ela própria,
num universo de ilusões e aparências similar ao do vulgo. Maquiavel, capítulo 18. De que maneiras devem os príncipes guardar a fé na palavra empenhada? Análise. As palavras costumam nos confundir mais do que esclarecer. Na verdade, elas não passam de uma ferramenta de comunicação externa. Raras vezes revelam o que de fato está escondido dentro das pessoas. Com facilidade, elas podem ser usadas para nos bajular, enganar, persuadir e manipular. A maioria de nós está em constante busca, tentando ser isto ou aquilo, alcançar determinado objetivo, conquistar um tipo de situação, evitar outro e assim por diante. Ao longo deste processo, aprendemos que a clareza e a transparência podem revelar fraquezas e vulnerabilidades, ou ainda despertar a mesquinharia, a inveja ou a ganância dos demais. Por isso, muitas vezes evitamos nos abrir completamente. Deixamos de falar toda a verdade contando pequenas mentiras no intuito de nos proteger. Superficialmente nos esforçamos para parecer honestos, civilizados, decentes, generosos e justos. Mas sabemos que se seguirmos essas virtudes ao pé da letra, se jogarmos o jogo direto e abertamente, nossas chances de vencer serão pequenas, porque na certa seremos vítimas de especuladores e massacrados por adversários mais inescrupulosos. Além disso, sabemos também que, sendo sempre honestos e diretos, insultaremos muita gente, porque a verdade, em geral, é a maior ofensa. Sendo assim, fingimos e disfarçamos. Fazemos de conta que não queremos nada, escondemos nossa verdadeira intenção. Vivemos em duplicidade. Em vez de dizer o que verdadeiramente pensamos, falamos o que o outro quer ouvir, criando um enorme faz de conta, um teatro de aparências. No palco, tudo parece calmo e sob controle, perfeitamente em ordem. Mas no palco, as pessoas deixam de lado quem de fato são para representar determinados papéis. É quando as cortinas se fecham que as emoções negativas emergem. Na escuridão dos bastidores é onde os dramas são armados e a ganância, a inveja, o ódio e o desejo de domínio e manipulação reinam quase absolutas. Pare e pense sobre isso por um momento. Se analisar suas relações por todos os ângulos possíveis, verá que esse é um processo contínuo, interminável. E a maioria de nós está satisfeita com ele, porque esse processo, no fundo, nos dá a sensação de proteção. Mas o que você não pode, como vimos no capítulo 1, é ignorar as coisas como elas são. Por isso, se você busca poder, sucesso e liderança, não seja ingênuo a ponto de deixar conduzir apenas por palavras e aparências. Você precisa entender que a maioria dos indivíduos usa as palavras para se defender, para dissimular suas verdadeiras intenções e despistar você do que elas realmente pensam, sentem e desejam. Estudos convincentes apontam que, num processo de comunicação regular, menos de 20% do que na realidade importa é dito de forma direta, através de palavras. Repito, menos de 20%. Portanto, a partir de hoje, empenhe-se para conhecer as pessoas num nível mais profundo. Não se perca em distrações e aparências. Vá além das palavras dos outros. Descubra o que os motiva, qual o interesse oculto por trás do que dizem. E como já vimos, nunca deduza superficialmente que eles possuem os mesmos valores e princípios que você, ou que zelam pelas mesmas coisas que você, porque quase sempre eles não pensam e não acreditam naquilo que você pensa e acredita. É por esse motivo que a habilidade de compreender o que motiva as pessoas é a principal chave da liderança eficaz, do poder e do sucesso.
Como disse no começo deste livro, se você sabe o que o outro busca, o que ele quer e precisa, a necessidade que existe por detrás de suas ambições, lágrimas, ansiedades, seus desejos e medos, você pode se oferecer para suprir essa necessidade. E isso lhe dará um poder incrível. O problema é que poucos têm a capacidade de entender as necessidades alheias. Na maioria das vezes, apenas ouvimos aquilo que queremos ouvir. Nossa mente está confinada a um canal pequeno e estreito, no qual ela projeta nossos próprios desejos através do que ouvimos. Temos uma ideia em nossa cabeça e adequamos tudo a essa ideia. Por isso, somos tão fracos na arte de seduzir, incentivar e motivar os outros. Desse modo, se posso lhe sugerir algo, saia um pouco da sua cabeça. Se desapegue por instantes das suas ideias e dos seus sonhos, das suas necessidades e obsessões pessoais, e mergulhe na mente das pessoas à sua volta. Procure enxergar a interioridade delas, ir além do que elas dizem, entender e transcender o desejo vago e raso que elas manifestam. Investigue a compulsão por detrás de suas ações superficiais. Descubra o que elas realmente querem e ajude-as a conquistá-lo. Se você fizer isso, obterá tudo o que quiser e muito mais. Mas não espere. Comece a colocar essa estratégia em prática hoje mesmo. E observe como, com o tempo, você fará progressos tremendos na arte da persuasão e da influência. Capítulo 7. Das coisas que se deve evitar: ódio e desprezo. De O Príncipe. Alguém que deseja o poder precisa agir conforme vimos até aqui, mas ter a habilidade de fazê-lo de tal forma que isso não o torne odiado ou desprezado pelo povo. Sempre que conseguir ter esse tipo de atitude, estará seguro com o cumprimento de seu dever e, de certo, não encontrará grandes obstáculos nas demais áreas onde possa ter defeitos. O que faz um príncipe ser odiado, sobretudo, como expliquei antes, é se apropriar direta ou indiretamente dos bens daqueles a quem lidera. Quando sentem que sua propriedade e sua honra são respeitados pelo príncipe, a maioria das pessoas se mostrará satisfeita com ele. Uma vez que o príncipe siga esse princípio, apenas deverá ter o cuidado de combater a ambição de um pequeno grupo, o que pode ser feito de muitos modos e com certa facilidade. Outra coisa que o torna desprezado são atitudes que o fazem parecer leviano, covarde e irresoluto. Por isso, ele deve evitar essas características com a mesma cautela com que o navegante evita um rochedo. Suas atitudes e sua postura devem mostrar seriedade e segurança. Aos olhos de quem o observa, suas decisões precisam parecer irrevogáveis para que ninguém pense em enganá-lo e tampouco insista em querer fazê-lo mudar de ideia. O príncipe que conseguir fazer com que o povo tenha essa opinião sobre ele, adquire grande estima e reputação. E quem goza de grande estima e reputação dificilmente torna-se vítima de conluios. Ao saber que o príncipe possui grande admiração do povo, seus adversários pensarão 2 vezes antes de atacá-lo em público, ou mesmo de conspirar contra ele em segredo. Além disso, ele precisa ter 2 cuidados: um interno, da parte de seus súditos, e outro externo, dos adversários e poderosos que não simpatizam com sua liderança. Das forças externas, ele deverá se defender com boas armas e bons aliados. E uma vez que tem armas, sempre terá bons aliados. As questões internas, por seu turno, estarão em paz sempre que as externas estiverem sob controle, a menos que a situação já esteja conturbada por algum tipo de conspiração. Por isso, o príncipe deve sempre manter o controle sobre as relações externas.
Pois mesmo quando as coisas externas ameaçam se voltar contra ele, se estiver preparado, tiver tomado as precauções que já descrevi e não perder a cabeça, estará em condições de resistir a qualquer tipo de agitação. 2. Vale sempre repetir, como citado acima, que um dos remédios mais eficientes que existem contra as conspirações é não se tornar odiado e desprezado pelas massas. A razão disso é que quem lidera uma conspiração pensa sempre que ao remover o príncipe do posto estará satisfazendo os desejos do povo, e que por isso terá seu apoio. Se o conspirador perceber, no entanto, que ao tentar remover o príncipe do cargo estará ofendendo o povo, certamente não terá coragem de agir, pois sabe que então as dificuldades contra as quais teria de lutar seriam infinitas. A história nos mostra que já houve muitas conspirações, mas poucas com êxito. Isso acontece porque o conspirador raramente consegue agir sozinho e só encontrará aliados naqueles que estiverem desgostosos com o príncipe. Um fato curioso que nem sempre é levado em conta é que, quando se trata de uma conspiração, assim que alguém revela suas intenções a um descontente, está dando a ele razões para seu contentamento. Denunciar o próprio conspirador, pois ao denunciar o conspirador, o descontente pode esperar inúmeras recompensas, todas, com certeza, maiores do que as possíveis vantagens que teria unindo-se ao conspirador. Ao denunciar o conspirador, o descontente pode ter certeza de certos benefícios e vantagens. Ao fazer parte da conspiração, entretanto, não terá certeza alguma, apenas dúvidas, ameaças e perigos. Em resumo, do lado do conspirador, não há muita coisa além do medo, da inveja e da suspeita de castigo que aterroriza qualquer um. Já do lado de quem detém o poder, entre outras vantagens, há o próprio poder, os cargos e a defesa dos amigos e aliados que o resguardam. Levando todas essas questões em consideração, fica claro que apenas amigos inquestionáveis do conspirador, e esse tipo de amigo é muito raro, ou inimigos implacáveis do príncipe se conservarão fiéis à conspiração. É preciso levar em conta ainda que o conspirador, além de temer os riscos antes e durante o golpe, também precisa temer a sequência de eventos que sucedem o golpe. E mesmo que obtenha êxito durante o golpe, se ele tiver o povo como inimigo após isso, não poderá esperar por nenhum tipo de refúgio ou triunfo duradouro. 3. Eu poderia citar aqui diversos exemplos sobre esse tema, mas creio que um só é o suficiente. Em junho de 1445, Aníbal Bentivoglio, então príncipe de Bolonha, foi assassinado por uma conspiração arquitetada por membros da família Ganeschi. Revoltado com o assassinato de Aníbal, o povo de Bolonha rebelou-se contra os conspiradores, matando toda a família Ganeschi. Com a morte de Aníbal, o único herdeiro que restou na família Bentivoglio foi Giovanni, seu filho. Giovanni, no entanto, ainda era uma criança de colo. Em respeito e pela admiração que tinham por Aníbal, o povo quis, a todo custo, manter seus herdeiros no poder. Assim, descobriu-se que a 80 quilômetros de Bolonha, em Florença, existia um jovem, filho de um ferreiro que pertencia à família Bentivoglio. Os bolonheses foram buscá-lo e lhe deram o governo da cidade. Ele a governou até que Giovanni alcançasse idade suficiente para assumir o poder. Com esse exemplo, quero reforçar a ideia de que, sendo benquisto e respeitado pelo povo, um príncipe não deve se importar muito com possíveis conspirações. Entretanto, se o povo é seu inimigo e o odeia, deve temer a tudo e a todos o tempo inteiro. Quando o objetivo é manter-se no poder,
Príncipes e governantes que são sábios e cautelosos têm enorme cuidado com duas coisas. Primeiro, em não provocar a insatisfação e o desespero dos grandes e poderosos. Segundo, em satisfazer e contentar o povo. Essas são inquestionavelmente duas das questões mais importantes que eles devem manter em mente. Para obter a simpatia dos poderosos e a admiração do povo, alguns lançam mão de uma importante artimanha. Sempre que há necessidade de impor um castigo ou uma pena, ou de fazer um anúncio que vá de encontro aos interesses do povo, o príncipe escala outra pessoa para fazê-lo. Porém, quando se deve anunciar que agrada ao povo e os aliados, o próprio príncipe assume a responsabilidade de fazê-lo. Com isso, quando lembrarem seu nome, ele estará associado na memória somente a atitudes que originam sentimentos de afeto. Seguindo essas sugestões, dificilmente um príncipe será odiado ou desprezado pelo povo, tampouco pelos grandes e poderosos. Maquiavel, capítulo 19. De como se deve evitar ser desprezado e odiado. Análise. Muitos poderiam pensar que ser presidente da República seria um enorme orgulho para a família e que ela faria qualquer coisa para proteger o membro ilustre. Se você é um dos que acreditam nisso, afaste esse pensamento de sua mente. Nossas maiores ameaças, descontentamentos e traições não vêm de pessoas estranhas, mas de familiares, amigos e colegas. Pense em quem foi o pivô das denúncias que fizeram Fernando Collor de Mello renunciar à presidência em 1992. Foi algum estranho? O caso Collor não é uma exceção. Os livros de história e até mesmo a Bíblia estão cheios de relatos de membros de famílias conspirando abertamente entre si. Pense em José, que por ter sido o escolhido de Deus, foi amarrado, atirado num poço e depois vendido como escravo por seus irmãos. Todos nós conhecemos histórias assim, envolvendo traições e brigas entre familiares, conhecidos e amigos. Qual é o problema? Muitas vezes, nós nos preocupamos demais em parecer perfeitos e impecáveis e tentamos ao máximo omitir nossos defeitos, achando que assim seremos benquistos e admirados. Nada pode estar mais errado. Quando agimos assim, ignoramos completamente o risco que corremos ao tentar parecer perfeitos demais. Dar a impressão de não ter falhas ou fraquezas é perigoso porque desperta inveja, e a inveja, como já vimos, cria inimigos silenciosos que complicam tremendamente nossas vidas. Por isso, é melhor colocar-se sempre no mesmo nível daqueles à sua volta, confessando problemas, dificuldades ou mesmo defeitos, para evitar que eles contaminem sua vida com inveja, ódio e mesquinharias. Se você possui alguma intenção de se destacar na vida, precisa saber lidar com seus problemas e com os seus adversários. Um líder deve ter claro que a melhor resposta para pequenos incômodos e provocações é o desprezo e a indiferença. Ele jamais deve deixar transparecer que uma provocação, fofoca ou comentário inapropriado o afetou. Isso colocaria em xeque seu poder, sua autoridade e, por fim, sua superioridade sobre aquele que o está provocando ou desafiando. Há um princípio do qual você não pode fugir. Sempre que você der atenção demasiada a uma pessoa, ela passará a influenciá-lo em certo sentido. Essa influência coloca o outro no mesmo nível em que você está. Suas escolhas, decisões e atitudes passam a levar em conta os movimentos do outro. E com isso, você perde a iniciativa. É o outro,
através das ações dele, que passa a definir o que você fará. Ao abrir sua consciência, ao tornar-se sensível às ações de outra pessoa, mesmo que seja apenas para responder ao ataque dela, você está se abrindo à influência desse alguém. Não há como fugir disso. Essa é a dinâmica natural do processo das interações. Por outro lado, ao ignorar uma provocação, você desarma e anula a intenção do oponente, por não dar espaço para que ele execute sua estratégia de ataque, e assim você o exclui do processo de interação. Ignorar e desprezar a tentativa de outras pessoas em chamar sua atenção com provocações e acusações tem um tremendo poder, porque um dos motivos pelos quais elas fazem isso é chamar sua atenção. E ao ignorá-las, você não reconhece sua legitimidade em atacá-lo e desdenha de sua força e poder. Com isso, não alimenta a discussão. Neste caso, você fica com a iniciativa. Então, a partir de hoje, adote essa regra. Ignore as fofocas e provocações. Indiferença e desprezo são a arma dos poderosos. É você que decide se alguma coisa vai incomodá-lo ou não. Você pode desenvolver a habilidade de desprezar aquilo que não gosta, decidindo que o assunto é algo fútil, raso e insignificante demais para merecer sua atenção. Capítulo 8. Dos assessores e assistentes. De O Príncipe. A escolha dos secretários e assessores é tarefa de extrema importância para o príncipe. O nível de qualidade desses indivíduos, se eles são adequados ou não para cada cargo, depende diretamente de sua sabedoria. Por isso, a primeira impressão que se tem a respeito da inteligência e capacidade do príncipe resulta da observação daqueles que ele tem à sua volta. Quando os membros da equipe que o assessora são competentes e fiéis, pode-se dizer que o príncipe é sábio, pois soube reconhecer a qualidade nos membros que escolheu para assessorá-lo e mantê-los fiéis a si. Do contrário, sempre se deve suspeitar das habilidades do príncipe, pois terá cometido um erro grave numa tarefa de extrema importância. No meu tempo, por exemplo, ninguém que conhecesse Antônio da Venafro e soubesse que ele era ministro de Pandolfo Petrucci, senhor de Siena, deixaria de supor que Petrucci deveria ser um homem de muito valor pelo fato de ter escolhido um ministro como Venafro. Há, em verdade, 3 tipos de intelecto. Aquele que é capaz de entender as coisas por si mesmo, aquele que é capaz de entender as coisas que os outros lhe dizem, e um terceiro, que não entende as coisas por si mesmo e tampouco é capaz de entender o que os outros lhe dizem. Considerando-se essas 3 classes de intelecto, pode-se concluir que a primeira é excelente, a segunda muito boa e a terceira inútil. No caso de Pandolfo, estavam todos de acordo que se ele não estava no primeiro caso, enquadrava-se sem dúvida no segundo. Por essa razão, compreender isso e saber escolher pessoas que complementam as qualidades e deficiências do príncipe é talvez seu papel mais importante. 2. Um príncipe que tem a capacidade de reconhecer o bem e o mal que alguém diga ou faça, ainda que não tenha iniciativa própria, sabe diferenciar as boas e as más obras realizadas, e assim pode encorajar as primeiras e corrigir as segundas. Quando pelo menos essa capacidade estiver evidente no líder, os membros de sua equipe dificilmente terão a ousadia de tentar enganá-lo, e por isso tenderão a conservar-se leais. Há um modo que ajuda a reconhecer a lealdade do assessor e que raramente falha. Basta observar seu comportamento. Quando se perceber que ele pensa mais em si mesmo do que no príncipe, e com suas ações procura sempre tirar proveito pessoal, pode-se ter certeza de que não é bom nem leal, e neste caso,
nunca se poderá confiar nele. A pessoa que tem em suas mãos os negócios de alguém superior a si, quando trata desses negócios, não deve pensar em si próprio, mas apenas no superior a quem assessora. Da mesma forma, não deve se ocupar com coisas aleatórias que não estejam diretamente ligadas aos interesses do seu superior. Por outro lado, o príncipe que quiser manter os membros da sua equipe prestativos e leais deve, por sua vez, constantemente pensar no bem-estar deles. Entre outras coisas, deve honrá-los, torná-los prósperos, trazê-los para seus círculos de relações e sobrecarregá-los de honrarias e cargos. O príncipe precisa agir de tal forma para que o assessor não seja capaz de se manter sem ele. Deve agir de tal maneira que as muitas honrarias não o façam desejar outras, para que as muitas riquezas evitem que deseje riquezas ainda maiores, e para que os laços de amizade não o façam temer conspirações e mudanças que possam prejudicá-lo. Quando os assessores e o príncipe agem dessa forma, podem contar com confiança mútua, e o resultado dessa aliança, por consequência, será uma liderança bem-sucedida. Sendo de outra forma, o fim, com certeza, será desastroso para todos, tanto para os membros da equipe quanto para aquele que os comanda. Maquiavel, capítulo 23. Dos ministros dos príncipes. Análise. Você pode achar péssimo o que direi a seguir, mas se pensar um pouco sobre isso, verá que é assim que o mundo funciona. Líderes inovadores, em geral, sempre são o resultado de equipes de pessoas trabalhando em colaboração, onde apenas um, o líder, fica com o crédito. Um exemplo clássico disso é Steve Jobs, considerado por muitos o Leonardo da Vinci moderno por seu tremendo poder de inovação. Jobs levou os créditos pelo Macintosh, mas quem fez a maior parte do trabalho foi Steve Wozniak. Jobs também é festejado como o criador da Pixar, mas quem realmente fez o trabalho, que resultou no sucesso da produtora, foram Edwin Catmull e John Lasseter. A ideia do iPod, outro sucesso atribuído a Jobs, veio de Tony Fadell, e Jonathan Ive foi o grande responsável pelo desenvolvimento do iPhone e do iPad. Os créditos, no entanto, ficaram todos para Jobs. Portanto, se quiser obter poder e prestígio, siga a regra geral de todos os grandes líderes. Nunca faça o que outro puder fazer tão bem ou melhor do que você. Leve isso ao pé da letra e, com o tempo, você fará progressos tremendos. A pessoa que deseja realizar tudo sozinha não obterá grandes progressos. Mas você também não pode progredir cercado de gente incompetente, despreparada e com uma mentalidade falida. Por isso, encontre gente com o talento, a criatividade e a sabedoria necessários para ajudar a elevá-lo ao topo. Seja esperto. Primeiro, procure e identifique as grandes tendências e oportunidades. Depois, contrate os melhores profissionais do mercado para fazerem o trabalho por você. E, por fim, use-os em favor de sua causa e assuma, legalmente, o crédito pelo trabalho deles. O auxílio dessas pessoas, além de lhe economizar tempo e energia, fará com que você pareça um gênio em inovação, conhecimento, eficiência e eficácia. Siga o exemplo dos Steve Jobs do mundo. Nesse processo, tome algumas precauções. Evite o risco de ficar à sombra de quem está abaixo de você. Sempre tenha em mente que a autoria por um trabalho ou criação, seja uma ideia, obra ou invenção, é tão importante como a própria criação. Portanto, por mais injusto que isso possa parecer, e eu odeio ter que dizer isso, mas essa é a regra, mantenha para si os créditos pelas ideias e criações que estão sob sua tutela.
Uma vez que sua ideia ou produto estiver pronto, apresente-o ao público num evento exclusivo e estratégico no qual você será a estrela. Reconheça a ajuda da equipe, edifique-a, elogie-a, mas deixe subentendido de forma muito clara que o gênio é você, e não aqueles que fizeram o trabalho. Coloque sua imagem à frente da imagem deles. Faça com que o talento, a criatividade e a sabedoria deles pareçam seus. Deixe claro que eles são membros importantes da orquestra, mas você é o maestro. Esteja atento e vigilante. Mantenha tudo sob seu controle. Não permita que ninguém fale publicamente da sua nova invenção antes de você. Compreenda. Assim como você está se apropriando do trabalho dos outros, haverá outros querendo se apropriar do seu. Nunca permita isso, a menos que você esteja numa situação inferior ou caso não se importe em viver na obscuridade. Cerque-se de gente corajosa, criativa e confiante, com todas as habilidades que lhe faltam, pessoas que criam ideias e as colocam em prática, que geram riqueza e poder para você e para si mesmas. Mas tenha sempre o cuidado de estar no controle de tudo. A regra é esta: assuma legalmente o crédito do trabalho do que estão abaixo de você e dê o crédito do seu trabalho aos que estão acima de você, a menos que seu superior seja um trouxa que não se importe em perder o posto para você. Capítulo 9. De como escapar dos bajuladores. De O Príncipe. Não posso omitir-me de um ponto importante, do qual pode ser difícil evitar erros graves, sobretudo quando o príncipe não souber escolher com sabedoria. Refiro-me aos bajuladores, uma praga presente em todos os níveis de relacionamentos, mas principalmente nos que envolvem o poder. A única preocupação dessas pessoas é agradar. Por isso, escondem o que na verdade pensam e sentem e dizem apenas aquilo que soa doce e suave aos ouvidos daqueles em cujas graças pretendem cair. O problema é que as pessoas se comprazem tanto nas coisas que dizem respeito a elas próprias e se deixam enganar tão facilmente sobre si que é difícil querer se libertar da bajulação. Além disso, mesmo quando se quer evitá-la, corre-se o sério risco de cair em desconsideração, pois não há outro modo de alguém se livrar da bajulação senão deixando claro a todos que não se ofende com a verdade. Entretanto, quando alguém se sente no direito de dizer para aquele que está no poder tudo o que pensa, ele dificilmente conseguirá impor respeito. O príncipe que age com sabedoria deve, portanto, portar-se de outra maneira. Escolher um grupo de pessoas igualmente sábias e formar um time de conselheiros. E a eles, e só a eles, deve dar o direito de dizer-lhe a verdade. Porém, somente sobre as questões cujo esclarecimento ele solicitar, nada além. O príncipe deve consultar esses conselheiros a respeito de tudo, e suas análises devem ser ouvidas com atenção, para deliberar depois como julgar melhor sobre os conselhos do grupo. Contudo, o príncipe deve comportar-se de modo que seus conselheiros percebam que, com quanto mais liberdade falarem, mais facilmente suas opiniões serão aceitas. Fora esse grupo de conselheiros, ele não deve ouvir nenhuma outra pessoa. Quando falar ou debater questões publicamente, há de ir direto ao assunto e se manter firme em suas posições. Se não seguir essa regra, o príncipe será enganado pela opinião dos aduladores, ou mudará demais seu parecer, passando uma imagem de inseguro e confuso, o que resultará em falta de respeito e confiança. 2. Quero a este propósito trazer um exemplo importante. O bispo Lucas,
homem de confiança do imperador Maximiliano. Referindo-se à sua majestade, Lucas disse que Maximiliano não se aconselhava com ninguém, mas também não confiava nunca somente no seu próprio juízo. Isso acontecia porque o imperador não seguia o conselho que descrevi acima. Sendo um homem discreto, Maximiliano não discutia seus planos com ninguém e também não pedia opiniões. No momento, porém, de pôr em prática as suas deliberações, as pessoas à sua volta imediatamente apontavam seus problemas e falhas, fazendo-o reconhecer seus equívocos e voltar atrás nas suas decisões. Resultado disso é que as coisas que ele fazia num dia, destruía no outro. Além do que, não havia modo de saber quais as pretensões de fato do príncipe. Tampouco se podia contar com suas decisões, mesmo depois de serem tomadas, o que afetou drasticamente sua liderança. Um príncipe sempre deve buscar conselhos antes de tomar suas decisões. Mas esses conselhos devem ser solicitados por ele, e apenas quando ele achar necessário, não quando os outros os quiserem dar. Para ser ainda mais incisivo, é aconselhável, inclusive, que ele proíba as pessoas de lhe oferecerem conselhos sem que ele os solicite. O príncipe sábio pergunta muito e ouve pacientemente. E ao perceber que alguém, por medo ou por qualquer motivo, não lhe fala a verdade, deve mostrar abertamente o seu desprazer. 3. Muitos entendem que o mérito dos príncipes que adquirem reputação de sábios não é deles, mas sim dos conselheiros que eles escolheram para os auxiliarem. Pensar assim é ingênuo, porque é regra geral que um príncipe que não é sábio por si mesmo, tampouco será se bem aconselhado, a menos que não faça valer sua opinião própria e costume acatar os conselhos de um só conselheiro, muito sábio, que lhe aponte sempre o caminho a seguir. Este caso pode acontecer, mas duraria pouco, porque o conselheiro sábio, que neste caso é quem de fato governa, em pouco tempo lhe tomaria o posto. Ao aconselhar-se com mais de um, porém, alguém que não seja sábio não conseguirá tirar uma conclusão sensata dos diferentes conselhos do grupo, nem saberá harmonizá-los. Cada conselheiro terá em mente seus próprios interesses, e o príncipe precisará saber interpretá-los pelo que cada um representa, bem como tirar o melhor juízo a respeito. Ele deve entender também que os conselheiros são inclinados por sua natureza a agir dessa maneira, pois as pessoas serão sempre más para o outro, a não ser que a necessidade ou os interesses as forcem a ser boas. E disso, tudo conclui-se que a sabedoria do príncipe não vem dos bons conselhos, mas pelo contrário, os bons conselhos vêm sempre da sabedoria do príncipe. Maquiavel, capítulo 23, de como se evitam os aduladores. Análise. A bajulação não é um problema exclusivo dos poderosos. Ela é extremamente comum entre todos os indivíduos. Os ambientes sociais, mesmo os mais vulgares, estão infestados de pessoas famintas à caça de outras, que elas consideram maiores, mais corajosas, mais felizes, mais ricas, mais bonitas, e que estejam acima da vulgaridade em que elas se sentem imersas, para poder sugá-las. Se você quer se tornar alguém notável, evite a todo custo ser um desses bajuladores indesejados, que infectam os meios sociais onde reinam vestígios de poder e prestígio. E se você ocupa um lugar de destaque e quer se libertar dessa praga, siga estes 2 passos. Aumente a importância de sua presença tornando-se menos acessível. Evite estar disponível e acessível a qualquer um ou durante tempo demais. É importante que você tenha uma presença forte. Isso atrairá a atenção e o poder. Mas tenha cuidado para não se expor demais. Faça retiradas estratégicas de cenário, pois elas aumentam seu poder e sua glória. O que é raro e de difícil acesso
torna-se cobiçado, admirado, valorizado e desejado. O que está constantemente à nossa disposição torna-se comum e em algum momento perde a importância. Quando as pessoas começarem a tratá-lo como alguém familiar, possivelmente será por você estar exagerando na sua exposição e elas logo cansarão da sua imagem. Você está perdendo o prestígio, o encanto e a magia que tinha, e logo será tratado como uma pessoa qualquer. Para evitar esse tipo de desgaste, dificulte o acesso. Faça com que os outros valorizem sua presença como algo raro e especial. Faça-os ansiar pela sua presença. Para isso, evite se perder entre o ordinário, tornar-se invisível pelo óbvio, ou cair no esquecimento por preguiça ou timidez. No momento certo, retire-se de cena para não se tornar um ponto comum na vida dos demais. A exposição exagerada fará com que as pessoas percam a admiração e o respeito por você. Torne-se um mestre da imprevisibilidade. Tenha posições claras e firmes, mas evite a todo custo tornar-se previsível. Nunca deixe claro qual será seu próximo passo. Crie uma aura de mistério à sua volta. Carregue sempre uma carta na manga e introduza-a no jogo quando os demais menos esperarem. Faça tudo estrategicamente. Abra de propósito uma lacuna no seu plano. Crie uma deficiência visível a qualquer um. Provoque a curiosidade dos outros e também o desejo de antecipação em suas mentes. Faça-os pensar que você está sem saída. E então, com suspense, apresente a solução. Tire a carta da manga e magicamente preencha a lacuna que deixou aberta. Use todas as armas para seduzir, encantar e até mesmo, quando necessário, intimidar com o seu silêncio. Faça isso e as pessoas morrerão por você. Não se distraia com pensamentos bobos. Tenha sempre certeza. É isso que grandes líderes fazem. Um vídeo que se tornou famoso mostra Barack Obama entrando no avião sem cumprimentar o segurança que fazia guarda no pé da escada da aeronave. Após sumir por alguns segundos no corpo da aeronave, Obama retorna, desce as escadas, cumprimenta o guarda e volta a entrar no avião. Tudo feito estrategicamente, tudo planejado, e o povo vai à loucura com o extraordinário caráter do líder americano. E esse não é o único. Existem dezenas desses vídeos circulando por aí. A lógica de suspender as pessoas com sacadas assim é essa. Ao adivinhar seu próximo passo, as pessoas se sentem superiores a você e acreditam estar no controle da situação porque sabem o que você fará em seguida. Por isso, sempre que necessário, confunda-as sobre o que você pensa. Mostre-se capaz de fazer manobras. Planeje seus movimentos de maneira que você as surpreenda. Quebre as expectativas delas. Assim, você manterá seu respeito e despistará os bajuladores de plantão, que são covardes demais para conviver com o imprevisível. Capítulo 10. Da fidelidade daqueles que nos ajudam a conquistar o poder. De O Príncipe. As pessoas trocam de governante pensando sempre em melhorar. E essa crença leva-as a se erguer contra seu governante atual para substituí-lo. Ao trocar de governante na tentativa de melhorar, muitas vezes enganam-se e percebem pela experiência própria terem piorado. Alguns, pelos mais diversos motivos, não gostam do príncipe. Outros, que o ajudam a tomar o poder, o fazem por interesses próprios. Auxiliando-o a chegar ao topo, eles próprios esperam subir pelo menos alguns degraus. Assim, são seus inimigos todos os que se julgam ofendidos com o fato de você estar ocupando o poder. E também não considere amigos os que ali o colocaram, porque você não poderá satisfazer as expectativas deles de acordo com o que eles esperavam. Você não poderá ignorá-los ou desprezá-los por estar comprometido com eles. E ainda que o faça,
deve cuidar para não se tornar por eles odiado. Por esse motivo, no meu tempo, Luís XII, rei de França, ocupou Milão com rapidez e a perdeu com uma rapidez ainda maior. A população que abrira as portas ao rei, dando-se conta de seu erro, logo revoltou-se contra ele. 2. Um príncipe sábio, por isso, não pode apenas ocupar-se com o presente. Ele precisa ter a habilidade de prever circunstâncias futuras e, se preciso, preveni-las com máxima perícia, de tal modo que seja fácil corrigi-las. Não deve permitir que os acontecimentos se delineiem por conta própria para depois querer corrigi-los. Quando é assim, muitas vezes o remédio não chega a tempo, o que torna a doença incurável. Médicos afirmam sobre a tuberculose que, no início, sua cura é fácil, mas é difícil diagnosticá-la. Em estágio mais avançado, é fácil diagnosticá-la, mas difícil curá-la. Acontece o mesmo em relação ao poder. Diagnosticando-se os males com antecedência, o que é concedido apenas aos príncipes sábios, logo dá-se a cura. Mas quando ignorados, eles aumentam a ponto de todos os conhecerem, mas não há mais como remediá-los. O desejo de conquista é uma característica natural e comum nas pessoas, e aqueles que podem satisfazê-lo serão louvadas sempre e raramente recriminadas. Mas não o podendo e querendo fazê-lo a qualquer custo, de certo cometerão um erro e deverão ser impedidas. Tira-se daí uma regra geral que não costuma falhar. Quando um é causa do poder de outro, facilmente arruína-se. Por isso, uma vez no poder, o príncipe deve a todos considerar, amigos e inimigos, mas não pode depender de nenhum deles. Sendo sábio, não deve permitir que nenhum, nem o outro, determine o destino de sua liderança, tarefa que é de responsabilidade unicamente sua. Por isso, ele precisa sempre ter o controle da situação, saber que se encontra só no poder e perceber qualquer sinal de infidelidade. Ele deve saber quando pode confiar no tempo para resolver os problemas, como fazem os sábios. Mas também deve saber quando precisa impor-se para, com sua própria virtude e prudência, antecipar-se aos fatos e, assim, transmudar o mal em bem. Maquiavel, capítulo 3. Dos principados mistos. Análise. Há uma conversa boba por aí de que você deve dizer seus planos publicamente para comprometer-se com eles. Pessoas com poder raramente revelam seus verdadeiros planos, interesses e muito menos suas estratégias. Elas sabem que isso chamaria a atenção de invejosos e da concorrência, e que isso em nada as ajudaria. A estratégia que esses indivíduos usam para conquistar seus territórios é outra. Pequenas atitudes, avanços lentos, quase imperceptíveis, que levemente nos chamam a atenção, provocando mais a curiosidade do que qualquer outro sentimento. E quando menos percebemos, eles não só invadiram o território que cobiçavam, como já se ocuparam plenamente dele. Se quiser descobrir os planos de alguém assim, fique alerta para pequenos sinais, movimentos discretos, perguntas fora de contexto, insinuações bem elaboradas, histórias que não se encaixam. Antes de se convencer de que você descobriu a intenção verdadeira dessa pessoa, por mais convincente que as coisas pareçam, investigue. Faça muitas perguntas cruzadas. Tente trazer outras pessoas para a conversa. Depois, vá atrás delas para checar as informações. Todo o esforço vale a pena, pois pode lhe fazer economizar um tremendo tempo, dinheiro e ressentimento no futuro. Por outro lado, se você deseja conquistar o poder, o primeiro passo sempre é ter uma visão clara do que realmente quer conquistar. Em seguida, mapeie o território. Divida-o em pequenas áreas que devem ser conquistadas uma a uma. Controle-se. Não tenha pressa. Avance com discrição e sem fazer alarde. Transforme o tempo em seu aliado. Se você se precipitar,
Os outros notarão sua ambição e, na certa, começarão a sabotá-lo. Mas se agir discretamente, quando eles se derem conta, você já estará muito acima de seu poder de fogo, e em vez de tentar derrubá-lo, lhe devotarão respeito e admiração. Lembre-se de que somos seres naturalmente impacientes. Temos dificuldade em esperar. Queremos nossos desejos satisfeitos o mais rápido possível. Isso é uma deficiência crônica e muito séria, porque nos torna vulneráveis a nossas emoções. Fazemos escolhas sem pensar e, com isso, limitamos nossas opções, nos metendo muitas vezes em encrencas desnecessárias. Um pouco de paciência, por outro lado, nos proporciona enormes vantagens, porque expande imediatamente nossas possibilidades. Ela nos permite analisar todas as opções e buscar oportunidades escondidas. Em vez de saltar de um negócio para o outro, você economiza seu tempo e sua energia para o momento certo. Você terá tempo para refletir, para tirar vantagem sobre os erros dos outros e analisar possíveis saídas diante dos obstáculos. Se fizer isso, você encontrará caminhos lucrativos onde outros apenas veem problemas e adversidades. Capítulo 11. Das alianças e apoios. Quando aliados são benéficos ou não. De O Príncipe. Alguns príncipes, para manter o poder sobre seus domínios, desarmaram seus cidadãos. Outros os armaram. Alguns estimularam a divisão de seus domínios. Outros nutriram inimizades, incentivando-os a combaterem-se mutuamente. Outros ainda buscaram o apoio daqueles que antes eram seus inimigos. Alguns edificaram fortalezas para se proteger. Outros as derrubaram, destruindo-as. E, embora essas ações todas não possam ser julgadas em definitivo, a menos que se examinem as particularidades do contexto em que elas aconteceram, falarei daqui de um modo abrangente, sobre os diferentes tipos de segurança e da ordem das alianças que criam essa segurança. Para começar, devo dizer que nunca conheci um príncipe novo que tenha desarmado os seus cidadãos. Pelo contrário, sempre que os encontrou desarmados, armou-os. A vantagem em armá-los está no fato de que essas armas tornam-se suas, e aqueles que lhe pareciam suspeitos se tornarão fiéis. Aqueles que já o eram, conservam-se, e de meros cidadãos se transformam em seus seguidores. E como não se pode armar a sociedade toda, uma vez que você beneficia aqueles a quem arma, pode agir de um modo mais seguro com os demais. A diferença de tratamento com os primeiros os obriga a serem gratos a você, e os outros o desculpam, julgando que aqueles que estão expostos a perigos maiores e ligados a você, por efeito dessas obrigações, merecem uma recompensa maior. Por outro lado, desarmando-os, você já começa por ofendê-los, mostrando que desconfia deles, seja porque você é covarde, seja porque é falso ou ainda por achá-los irresponsáveis a ponto de não permitir que tenham em mãos algo perigoso. Qualquer uma dessas opiniões criará ódio contra você. E como não pode ficar indefeso, terá que recorrer a forças mercenárias. Mesmo sendo útil, um aliado mercenário não tem poder ou interesse suficiente para defendê-lo dos inimigos poderosos, nem tampouco do desejo de vingança daqueles que o querem longe do poder. Porém, quando se tem conhecimento de forças armadas que estão contra o poder, faz-se necessário desarmar essas forças. Ou, pelo menos, com o tempo, dar-lhes privilégios que as tornem apáticas e amolecidas, para depois desarmá-las. Afinal, é muito prudente que todas as armas estejam com suas próprias forças. Não há dúvida de que os príncipes tornam-se grandes, superando dificuldades e as oposições que lhes são feitas. Por isso, quando se faz necessário elevar sua reputação diante de seus aliados ou adversários, é uma atitude inteligente, muitas vezes, criar um inimigo mais frágil
e depois enfrentá-lo a fim de que se tenha a oportunidade de vencê-lo, e assim subir ainda mais, valendo-se daquela escada que o próprio inimigo lhe estende. 2. Muitos príncipes, sobretudo aqueles que recém conquistaram esse título, encontram mais lealdade e apoio naqueles que no início do seu governo lhes eram suspeitos, do que naqueles que nessa época lhes haviam demonstrado absoluta confiança e jurado apoio integral. Um exemplo era Pandolfo Petrucci, senhor de Siena. Petrucci dirigia o Estado mais com o auxílio daqueles que um dia infundiram-lhe suspeita do que com os outros em quem tivera confiança. Mas sobre isso não é possível estabelecer regras gerais, pois essas alianças e esse tipo de apoio variam muito de acordo com as circunstâncias de cada caso. Contudo, sobre esse tema, posso afirmar o seguinte: será sempre facílimo para um príncipe aliciar aquelas pessoas que lhe eram hostis na origem de seu governo, se elas precisarem de apoio para manter-se, pois elas farão um esforço enorme para provar sua lealdade e anular pelas ações aquela péssima opinião que imaginam que o príncipe tem a seu respeito. Assim, ele poderá obter mais benefícios de seus antigos adversários do que daqueles que, por ter demasia segurança ou mesmo por ambição, negligenciam os interesses do príncipe. Por exigência do próprio tema, considero ainda importante lembrar a um príncipe que tenha subido ao poder pelo apoio popular a conveniência de refletir sobre que motivos moveram aqueles que o auxiliaram a agir em seu favor. Em geral, esses motivos são dois: a afeição natural pelo príncipe ou o descontentamento com o governo anterior. Se o príncipe foi levado ao posto pelo descontentamento ao governante anterior, será muito difícil conservar o apoio do povo, pois será quase impossível que possa de fato vir a contentá-los. Examinando com atenção a causa disso e considerando os exemplos das coisas antigas e modernas, percebe-se que é muito mais fácil conquistar a simpatia daqueles que estavam contentes com o governo anterior e que por isso o príncipe num dado momento teve inimigos, do que aqueles que, com ele descontentes, se fizeram aliados do príncipe atual auxiliando na ocupação do posto. Maquiavel, capítulo 20. Se as fortalezas e muitas outras coisas que a cada dia são feitas pelo príncipe são úteis ou não. Análise. A necessidade move o mundo. Se você não tem nada o que faça ser extremamente necessário para o outro, ele o deixará de lado no primeiro obstáculo que se impuser entre vocês dois. Mas se você se tornar indispensável para o outro, se preencher as lacunas de suas deficiências e de suas fraquezas, desenvolverá enorme poder sobre ele e, na certa, poderá obter tudo o que quiser dessa pessoa. E quando aquilo que o outro tem a lhe oferecer em troca de seu trabalho não for mais o suficiente, sempre haverá alguém disposto a pagar mais por sua competência. Portanto, encontre uma maneira de fazer dependentes de você aqueles que o mantêm onde você está. Entenda. Na verdade, ninguém é indispensável, mas você precisa fazer com que aqueles que dependem de você acreditem que você é. Torne seu produto tão necessário na vida deles que, se você cogitar sair delas, eles não terão ninguém à altura para substituí-lo. Sirva-os de tal modo que, caso você ameace renunciar ao seu posto, tudo o que eles vejam diante de sua renúncia seja problemas, dificuldades e prejuízos. Sua desistência ou mesmo dispensa deve representar um desastre ou até mesmo o fim de jogo para eles.